Vamos lá começar com um pequeno atraso, mas naturalmente é justificado pela hora, que já sabemos que é uma hora complicada para chegar aqui ao Conselho Regional, ainda por cima os estacionamentos não abundam. De qualquer forma, sejam todos muito bem-vindos a esta vossa casa, o Conselho Regional de Lisboa. Quero agradecer a presença de todos aqueles que acompanham aqui e de forma virtual e que posteriormente irão assistir a este evento através do nosso canal de YouTube. Hoje estamos aqui para apresentar a nossa candidatura, a lista D, ao Conselho Regional de Lisboa. É constituída por 20 profissionais que comigo querem ter um papel, creio, relevante na vida das advogadas e dos advogados portugueses e, neste caso, em particular, daqueles que estão na circunscrição territorial do Conselho Regional de Lisboa. Mas estavam-me a perguntar se eu tinha algum mestre de cerimónias. Eu acho que não é necessário, porque acho que uma das mais-valias desta lista é, vocês conhecem-nos, nós, para o bem e para o mal, já sabem o que a casa gasta, portanto, achei que não havia necessidade de termos aqui ninguém a fazer de mestre de cerimónias. Tem o emplastro do costume, ou seja, eu. Portanto, vou agora chamar, naturalmente, começando por alguém que tem 3 pessoas, uma delas, a quarta pessoa não pode estar presente por problemas familiares, que é o Dr. António Laureano Santos, Luís Laureano Santos, perdão. Mas temos aqui as nossas 2 mandatárias para a juventude, que se degladiaram para ver quem era a primeira a falar. Por decisão democrática é a doutora Matilde. Entretanto, naturalmente tenho aqui também, como já viram, o Dr. José António Barreiros, pessoa a quem mais uma vez agradeço ter aceito o convite para ser nosso representante, mas como entendo que temos que começar pelo futuro agora, convidamos aqui as nossas caras colegas, a doutora Joana e a doutora Matilde, começando pela doutora Matilde Branco, que vai dirigir-vos umas breves palavras em relação aqui ao que ela pensa do Conselho Regional de Lisboa e da nossa candidatura. Doutora Matilde. Ora bem, boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estou perante vocês todos a representar e a ser mandatária para a juventude do Dr. João Massana e Paulo e da lista D ao Conselho Regional de Lisboa, e aceitei este desafio, este meio cargo, não sei muito bem como é que é de chamar ao que eu sou, porque eu e o Dr. João Massana partilhamos, e penso que todas as pessoas que com ele concordaram em estar nesta lista, uma visão mais humanitária da advocacia. Uma visão de proximidade, de dignificação da advocacia, de criação de laços e de pontes entre a nossa comunidade e a sociedade, entre as instituições e entre cada um de nós. Nomeadamente, e no meu foco é sempre na juventude, partilhamos de uma visão de querer chamar os jovens, tanto jovens advogados como os futuros estagiários e os presentes estagiários, à ordem, que partilhem, que conversem com a ordem, que sugestões, reclamações, o que tiverem a partilhar connosco, para em conjunto conseguirmos formar uma ordem melhor e mais integrativa de toda a gente. Também quero, eu vou ser muito breve, não tenho muita coisa a dizer, mas queria apontar o esforço que nos últimos 3 anos e que acredito e sei que vai ser feito nos próximos 3 anos se continuarmos com esta lista, que é na partilha de informação, nos cursos, na formação melhor, com qualidade, mais abrangente, para que ninguém se sinta de fora, nos conhecimentos que estamos sempre a atualizar, que nenhum estagiário, nenhum jovem advogado sinta que não tem apoio nem conhecimento na sua prática diária, e
é um plano que eu sei que esta lista, e principalmente o Dr. Massano, tem para o futuro, em que integra os jovens, e a verdade é que nós sabemos que neste momento, seja a nossa ordem, seja qualquer setor da nossa sociedade, hoje em dia está muito polarizada, e nós precisamos de pessoas que nos agreguem, precisamos de pessoas que nos unem uns aos outros e que não se esqueçam nem das gerações mais novas, nem das gerações mais velhas, mas que unam toda a gente, e todos os colegas, a sociedade, num só, para em conjunto conseguirmos enfrentar os desafios que vêm pela frente. Porque nós sabemos que são muitas, previsões não são positivas e nós temos em conjunto de encarar o futuro sem deixar advogados mais velhos, advogados mais jovens, estagiários para trás. E é nesta visão de melhoramento da reputação da nossa classe, de união da nossa classe, que eu e o Dr. Massano, e em conjunto com esta lista, nos unimos na modernização do exercício da profissão, e que acho que todos os jovens beneficiam e é mais ou menos isto, só que eu quero dizer, não tenho muito mais a dizer. É nestes grandes pilares que nós nos assentamos e que planeamos trabalhar na campanha, planeamos trabalhar no próximo triênio, se assim for o desejo. Uma nota muito breve, já me ia esquecendo, uma nota muito breve, que nós sabemos que o Conselho Regional de Lisboa é um conselho grande e que necessita e que tem muitos desafios, tanto para todos os advogados. Volto a frisar, o meu foco é sempre nos advogados mais jovens e nos futuros estagiários e nos estagiários, e os desafios que são diferentes de delegação para delegação, e é necessário comunicar, criar laços com as delegações, de maneira a que, numa só voz, consigamos apoiar os nossos advogados, sejam eles de que idade forem, que faixa etária forem. Necessitamos sempre das delegações, que são a nossa porta de entrada para a ordem. O Conselho Regional, juntamente com as delegações, é a porta de entrada de qualquer estagiário, de qualquer jovem advogado para a ordem. E é neste sentido que eu penso que a ordem e o Conselho Regional de Lisboa e as delegações devem trabalhar em conjunto para conseguir atrair e ajudar e apoiar da maneira que é necessária os nossos advogados mais jovens, e que estão a começar esta profissão, que eu tenho poucos anos disto, tenho pouco tempo disto, nem sequer é anos, é pouco tempo disto mesmo, mas que é muito desafiante. Portanto, em conjunto com as delegações, com o Conselho Regional, a lista toda tem o foco de trabalhar em conjunto para melhorar a formação, para melhorar a comunicação e a dignidade da nossa profissão. E era estas breves notas que eu queria deixar a toda a gente aqui presente, e para o futuro e para esta campanha. Obrigada. Eu esqueci-me de dizer um pequeno pormenor. A doutora Matilde, quando foi convidada para ser mandatária para a juventude, tinha-me dito que tudo bem desde que não falasse em público. Portanto, daí foi o presente que eu lhe dei, foi ser a primeira a falar hoje. Portanto, temos outra... Agora vamos ter uma pessoa que é o oposto da doutora Matilde, que não tem qualquer problema em falar em público. Eu daqui a bocado vou estar a olhar para o relógio, que é a doutora Joana Zaguri, que de facto foi uma escolha quase por intuição, que de facto ela teve a gentileza de descrever a forma como foi escolhida no LinkedIn, e pronto, de facto. Mas é mesmo isso, de facto. Foi uma pessoa que me criticou, e como eu gosto de pessoas que me criticam, convidei-a para ser mandatária. Olá, boa tarde a todos, ou boa noite, já não sei. Como disse o Dr. João, e muito bem,
Eu tenho um problema de contenção de tempo a falar e, portanto, vou fazer um esforço. Peço que pisquem 2 vezes os olhos se eu estiver a exagerar. Aceitei este convite e descrevi hoje no LinkedIn. Eu tive o primeiro contacto com o Dr. João, tirando naturalmente em março de 2020, numa aula da Ordem, na primeira aula via Zoom que tivemos, em que eu e a Matilde, pelos vistos, descobrimos esta semana que éramos da mesma turma. Não, deixa dúvida a todos, não é a mim. Não me cabe a mim explicar nesta sede. Em que o Dr. João nos veio agradecer a todos os estagiários o esforço que estávamos a fazer por encararmos e por aceitarmos. Também não tínhamos grande hipótese, mas o novo modelo e esta tentativa, em especial do Conselho Regional de Lisboa, de se adaptar à situação que estávamos a viver em março de 2020. Foi de tentativa e erro, mas marcou aquele ano e este curso de 2019 o facto do Presidente do Conselho Regional, e pelo que sei foi o único que o fez, dirigir-se aos estagiários e dar-nos uma palavra de força e um pedido de compreensão da nossa parte por aquilo que estávamos a viver e a forma como estávamos a ter as nossas aulas da Ordem. Isto foi assim o nosso primeiro contacto. Um ano mais tarde, encontrámos-nos numa aplicação que se chamava Clubhouse. Os detentores de iPhone nesta sala saberão, os que não tinham iPhone tivessem. Era uma aplicação que, muito sucintamente, as pessoas conversavam umas com as outras num modelo de sala de conferência, em que havia moderadores, oradores e um público, sendo que havia muita liberdade para as pessoas entrarem e saírem do púlpito, no fundo. Eu decidi organizar uma conversa sobre um tema também pouco quente, que era a CEPAS e a Segurança Social, e o Dr. João decidiu entrar na minha conversa. Eu não podia, quer dizer, tinha o Presidente do Conselho Regional de Lisboa a entrar na minha conversa e eu tinha que o aceitar. Não me apetecia porque tive de deixar de falar. E às tantas o Dr. João pergunta, aqui a moderadora, a doutora Joana Zaguri, não fala porquê? Eu disse, porque eu sou advogada estagiária, consigo na sala, não falo. O Dr. João achou graça a isto e eu não sei porquê. E a partir daí começou, de uma forma muito insistente, a perguntar-me repetidamente o que é que eu estava a achar do meu estágio. Eu recusava-me a responder. Sentia-me de alguma forma constrangida, e eu acho que no fundo como qualquer estagiário. E um ano depois posso dizer que não podia estar mais enganado. Eu tinha toda a liberdade para falar com este belíssimo Presidente, que me a deu antes de agregar. E eu acho que é raro encontrarmos algum líder que está disposto a ouvir uma crítica e a dizer, ok, então vem comigo e vamos mudar aquilo que tu achas que está mal. Eu falo neste tom muito informal porque uma das grandes críticas que eu fiz, e isso foi abordado na própria da reunião, é a forma como nós nos dirigimos uns aos outros. Não sou a única a pensá-lo, nós falamos uns com os outros de uma forma quase que cria algum distanciamento. E nós, no fundo, independentemente da nossa área de prática, da nossa forma de prática, somos todos advogados. E o Dr. João vem-me demonstrar, e demonstra com esta lista que nos apresenta, que somos todos advogados e temos todos uma palavra a dizer. Portanto, eu que tinha prometido a mim própria que não me envolvia em política da ordem, pronto, nem 3 meses de cédula, estou aqui. Agradecer a todos a vossa presença, tenho a certeza que vamos ter uma excelente campanha e que vamos ter um excelente resultado nesta eleição e não tenho dúvida alguma que estamos maravilhosamente bem liderados. Obrigada. A Matilde demorou mais tempo. Muito obrigado, Joana e Matilde. Aqui também espelharam os anseios e expectativas dos jovens. Mas, como sabemos, o futuro, e como eu já tinha dito, tem que aprender com quem começou antes de nós, com a experiência, com as lições aprendidas, e é por isso que eu agora, sem mais delongas, dou a palavra ao Dr. José António Barreiros, e o palco é seu, esteja à vontade. Ora, muito obrigado. Boa tarde ou boa noite, também daqui não se alcança muito bem a diferença. Eu devo dizer que quando fui convidado pelo Dr. João Massano para ser o mandatário, eu
fiquei sentido por não ser convidado para ser o mandatário da juventude, até ter conhecido quem eram os mandatários da juventude. Portanto, pronto, está explicado. Talvez porque chega àquele ponto em que nós nos sentimos sempre jovens de espírito, e eu sinto-me jovem de espírito, e fico sempre alerta e peço aos meus amigos que me deem conta quando acharem que isso já é apenas uma ilusão, não é? Que os factos desmentem. Eu, depois de ter desempenhado funções como Presidente do Conselho Superior, tinha, de algum modo, para usar uma expressão coloquial, arrumado as minhas botas. Tinha dito, bom, acabou o meu contributo à Ordem, depois de ter sido isto, já não será mais nada. E, sobretudo, senti, exceto depois do período em que estive com o nosso bastonário Guilherme Figueiredo num departamento orientado para a política legislativa, enfim, para a legislação, as inúmeras propostas que surgiam de legislação e sobre as quais a Ordem tinha que vir parecer, mas dizia, eu tinha decidido, de algum modo, pronto, que o meu contributo estava dado. Mas, ao mesmo tempo que isto estava muito seguro, no que diz respeito, digamos, a eu vir a encarnar o que quer que fosse, estava também presente uma outra ideia igualmente forte, é que eu estava de novo devolvido à base, estava de novo entre os advogados, não me distinguiria agora de nenhum dos colegas, era mais um colega entre os colegas, e, portanto, a sorte da nossa Ordem não me era indiferente, não podia ser indiferente. E este sentimento juntou-se depois uma outra ideia, que é uma ideia preocupante e que nos preocupa a todos. O que é que vai ser desta nossa classe? O que é que está a acontecer em relação à nossa classe? Quais são os caminhos pelos quais estamos a ser conduzidos? Claro que isto coloca-me algumas dificuldades de escolha em relação ao que diz respeito aos órgãos executivos da Ordem, não é isso que está aqui em causa, mas eu senti que o meu primeiro dever era para com aqueles que, no âmbito do órgão regional no qual eu estou inscrito, desempenharam um trabalho e se propunham responsabilizar-se para a continuação do trabalho e para o prosseguimento deste trabalho. E, aos poucos, a relação com o Dr. João Massano foi-se aproximando e, feito um balanço, eu comecei a dar conta de que, verdadeiramente, dos últimos anos, correspondentes ao mandato que ele tinha levado a cabo com a sua equipe, havia trabalho efetivo, trabalho útil, havia, sobretudo, até várias dinâmicas que estavam criadas. Não só aquela prestação de serviços que é a formação, que de facto é a formação que está online, que quantas vezes nos é tão útil como tal, mas, sobretudo, também havia aqui uma outra lógica e uma outra dinâmica. Por um lado, uma dinâmica de refrescamento, uma dinâmica de consensualização, num ambiente que da nossa Ordem chegou a ter, digamos, momentos de grande acrimónia, momentos muito agrestes, de campanhas eleitorais muito agressivas e até, em alguns pontos, a rondar o baixo nível. E, portanto, digamos, se não fosse outra razão, logo o perspectivar o trabalho feito e, sobretudo, a ideia que há que num mandato de 3 anos não dá para se concretizar um trabalho, tem que ter necessariamente continuidade, levava-me, digamos, a sentir que era útil, que era desejável que o Dr. João Massano concorresse, se responsabilizasse por mais um período e nos desse o esforço desse contributo. E, portanto, ele a fazê-lo, eu sempre estaria como votante, pronto, e fui surpreendido, de facto, quando achou que eu poderia ser o mandatário de tão ilustre mandante, enfim, mandante, afinal, da equipa toda. Bom. Em terceiro lugar, por uma questão que há pouco foi sublinhado, que é esta ideia de que se trata de uma pessoa que tem quase como o seu ADN, como agora se costuma dizer, uma lógica de consensualização, que foi a palavra que usei há pouco, mas também de agregação, de juntar e não dividir, maximizar o que une, minimizar aquilo que divide. E eu penso que é isto que precisamente é fundamental nestes tempos de crispação e nestes tempos, digamos, das vezes em que nós não encontramos ideias diferentes, encontramos sim personalidades diferentes, projetos pessoais diferentes, quando o que se trata não deve ser rigorosamente nada disso. Mais ainda, uma outra ideia que é a que mais preocupa, que tem a ver com o futuro dos jovens, que são, significativamente, uma massa muito relevante da nossa advocacia
e nos quais eu tenho vindo a verificar, todos nós verificamos, um sentimento de afastamento completo em relação à ordem, de incompreensão quanto à utilidade da ordem, até de antagonismo em relação à ordem como ela está ou a qualquer ordem tal como ela venha a estar. Eu lembro-me, cá está as vantagens de facto, por alguma razão, não ter sido escolhido como mandatário para a juventude. Eu lembro-me de um período que foi os anos de 1975, em que nós tínhamos como bastonário uma figura consensual também, uma figura cujo trato diplomático permitiu que a ordem sobrevivesse a esses períodos tão difíceis, em que havia uma grande fratura dentro da nossa classe, entre aqueles que achavam que a ideia da ordem era uma ideia passadista, era uma ideia desinteressante por um lado, esteticamente, digamos, feia, mas por outro lado, inútil, no ponto de vista da pragmática, e sobretudo até uma ideia, digamos, completamente conservadora, enfim, para usar a terminologia desses tempos, 75, 76, absolutamente reacionária. E propunham antes um sindicato, como se nós fôssemos trabalhadores por conta de outrem. E, na verdade, hoje, ao olhar para os colegas que estão a trabalhar ou em sociedade, ou estão a trabalhar na lógica do apoio judiciário, nós verificamos que aquela ideia, que era a nossa ideia genética, que é a ideia da profissão liberal, hoje está um pouco diluída, ou bastante diluída mesmo. E há que encontrar um equilíbrio entre aqueles colegas que trabalham em estruturas organizadas, societárias ou não, aqueles colegas que trabalham em prática individual, numa lógica, enfim, liberal, ou aqueles colegas que, trabalhando nessas condições, estão sujeitos à lógica de única sobrevivência, que é aquela que o apoio judiciário dá. Ora bom, nesse tempo foi possível salvar a ideia de ordem face à ideia de sindicato. Hoje, o que está aqui em causa são tempos históricos diferentes, são contextos diferentes, mas o que importa aqui é que, de novo, é necessário encontrar, por um lado, uma matriz que permita garantir a nossa especificidade, agregar a nós todos aqueles que estão de fora e fazê-los sentir e perceber que a ordem é precisamente algo que tem que ser alguma coisa, mas também isso não é apenas por mera propaganda, não é apenas para mostrar o que temos, há que construir aquilo que temos para oferecer. E, portanto, todas as ideias de refrescamento, e esta ideia que acabei agora de ouvir, que é uma ideia interessantíssima, que é, vamos chamar aqueles que nos criticam, porque fartos de yes men estamos todos, e o grande erro das instituições é quando estamos cercados, estamos a caminho do abismo, cercados de pessoas que estão connosco sempre para nos bajular, sempre para nos dizer que estamos a fazer tudo bem, é um erro e há que afastá-lo. Bom, por outro lado, temos aqui uma particularidade, e que é o seguinte: o Conselho Regional de Lisboa abrange na sua inscrição 50% dos advogados do país. E isto significa, e já tive a oportunidade de falar com o Dr. João Massano sobre esta minha percepção pessoal do tema, enfim, não tinha nenhum mérito, é apenas ter constatado o que se calhar quantos já constataram antes de mim, que isto tem dois sentidos. O que quer que se faça em relação ao futuro da ordem pelos órgãos executivos de topo, vamos pôr nomes, Conselho Geral e seu bastonário, só pode ser feito porque tem de ser feito através de um contributo, de um diálogo, de uma inter-relação com o Conselho Regional de Lisboa. Sem nenhum desprimor para os outros. Terá que ser feito com todos, naturalmente. Mas tendo o Conselho Regional de Lisboa do seu lado, metade dos advogados do país, tem que haver aqui uma inter-relação. E por isso eu fiquei gratificado quando o Dr. João Massano definiu, e ele definirá, enfim, não quero antecipar, mas se calhar já estou a antecipar, a ideia de que, como princípio, esta candidatura é uma candidatura que se oferece a trabalhar com quem seja democraticamente eleito como bastonário, concorde ou não se concorde, apoie-se ou não se apoie. E julgo que nesta sala seguramente estão colegas que apoiam os vários candidatos que até agora se prefiguraram e que ontem tiveram as suas listas distribuídas. Ou seja, mais uma vez, e também aqui, é uma lógica de inclusão e não uma lógica de exclusão. É uma lógica de agregação e não é uma lógica de desintegração. E, portanto, também por isto eu senti que, de algum modo, de novo, no sítio onde me encontro, enfim, agora com este mandato efêmero, digamos, de ser o mandatário, eu senti que poderia fazer falta, de algum modo, uma reflexão sobre este assunto e, sobretudo, mais do que isto, uma ação. E, por isso, eu direi, para terminar, o seguinte: muito obrigado por me ter confiado neste mandato. Eu gostaria, francamente, que fosse para além daquele mandato burocrático, enfim, que ontem cumpri a minha primeira missão, que foi assistir à distribuição das listas, não é verdade?
permiti-me comentar, quando lhe calhou a lista D, disse, bem, isto acho que até é simbólico, eu sou muito supersticioso, significa duplo mandato, não é? Lista D, duplo mandato, não é? E que seja um caminho. Acho que já disse isto quando foi do encontro que tivemos no anfiteatro da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Dr. João Santos tem perfil para se candidatar a bastonário, naturalmente que tem, e estou convencido que se tivesse arriscado, digamos, jogar essa cartada, teria um resultado significativo e até, suponho eu, vitorioso. Mas eu acho que há que dar tempo ao tempo. E há, sobretudo, um trabalho em que nós esperamos de si, que é que complete aquilo que começou. Reflita os erros, que com certeza refletirá, aceita as críticas, que seguramente já vi que está disposto a aceitar, tenha e tem, digamos, golpe de asa para ser capaz de chamar junto de si todos e nunca entrar num discurso fraturante e de radicalização. E a seu tempo chegará o momento de poder ser chamado a outras responsabilidades. Eu, além disso, sou supersticioso. É uma das características que eu tenho, é que eu sou muito supersticioso. Naquele sentido, passo à vontade debaixo de uma escada, ver um gato preto não me incomoda rigorosamente nada, essas coisas do dia 13, mas sou sobretudo de pressentimentos, quer dizer, há certos sinais que me chegam e que eu interpreto. O acaso não existe, isto é qualquer coisa que já dá um sinal. Pronto, e hoje, no dia em que era para anunciar a candidatura, eu estava à espera da candidatura ali assim, no Largo São Domingos. Portanto, penso que se isto é simbólico, é um horror, vamos a isto. Já percebem porque é que os mandatários foram escolhidos, não é? De qualquer forma, muito obrigado aos três, obviamente, pelas palavras inspiradoras que cada um aqui disse. Nós pretendemos honrar essas expectativas, estou seguro que sim, dando o que melhor conseguirmos fazer nos próximos 3 anos, caso os advogados e as advogadas de Lisboa assim o entendam. De facto, foi nesta sala também, que há cerca de 3 anos, acho que na altura estava a chover, estava um bocadinho mais quente, em que anunciei a minha primeira candidatura à presidência do Conselho Regional de Lisboa. Podíamos ter escolhido outro local, escolhemos outro local para, em junho, já aqui foi falado pelo Dr. José António Barreiros, a Faculdade de Direito, porque foi entendido na altura que seria o local mais indicado para comunicar a decisão, mas hoje, independentemente de tudo mais, tínhamos que vir aqui, porque candidatamos ao Conselho Regional de Lisboa, é o Conselho Regional de Lisboa onde estivemos nos últimos 3 anos, é onde queremos estar os próximos 3 anos, naturalmente. Quando há 3 anos falámos, e está ali alguém que não me deixa mentir, a minha atual primeira vice-presidente, em 2011 já cá andávamos. Não sou um novato, os cabelos brancos foram ganhos, muitos deles aqui. Desde que em 2011 eu estava com o iPad nas reuniões a mostrar o iPad à doutora Madalena Zenha, parecia 2 crianças que estavam ali a ver os outros a dizer umas coisas. Mudou muito e de facto as coisas mudaram, a percepção que se vai tendo da Ordem dos Advogados muda. É uma das vantagens da idade e de facto comecei, por um lado, obviamente, a achar que poderíamos fazer alguma coisa, porque se eu estivesse aqui sem essa vontade, sem essa ideia, não o faria seguramente, porque estar aqui só por estar, já estive 3 anos e íamos já embora, não precisava. Agora, depois de ser vogal tesoureiro, vice-presidente com a formação, eu sabia, obviamente, o que tinha feito, sabia o que queria fazer e ainda sei o que quero continuar a fazer. Porque todos os que aqui estão não vieram a engano. Eles sabem, pelo menos eu tenho tentado dizer-lhes que é muito importante não encarar isto como
uma feira de vaidades, porque isto não é uma feira de vaidades. Não é uma feira de vaidades. Quem está aqui tem que ter ideias, vontade, capacidade de trabalho para servir a classe. E não pensar que vem aqui para umas jantaradas, umas almoçaradas e nada que se tem que fazer. Nós temos que continuar a trabalhar em prol da valorização dos advogados e das advogadas e agora, pegando na letra D, dignificação e defesa da advocacia, que encetámos já há alguns anos atrás. Tudo o que foi feito até agora não o fiz sozinho. Nesta sala estão alguns dos colegas que me acompanharam nessa candidatura e que tiveram comigo a oportunidade de fazer a diferença durante os últimos 3 anos. Era esse o lema da campanha então e continua, quanto a mim, está na ordem do dia e está em algumas campanhas que o Conselho Regional tem feito contra a procuradoria ilícita. Diria que, apesar de eu parecer um pouco mais acabado do que os outros que aqui estão, nomeadamente ali o meu vice-presidente Rui Tavares, cada vez mais jovem, a ordem não faz mal a todos. Há uns que parecem mais jovens, basta olhar para o aspecto bestial do Dr. Rui Tavares, que de facto a ordem faz bem, porque caso contrário ele não estaria como está. Desculpa a brincadeira, Rui. O programa com que nos candidatámos há 3 anos, vocês sabem, era ambicioso, era abrangente. Primeiro, pela aposta na formação, porque uma das coisas que os nossos críticos diziam era assim que eu fosse Presidente do Conselho Regional, não teria tempo nem dedicação e deixaria cair a formação. Foi algo que foi dito há 3 anos, eu recordo-me perfeitamente, mas nada mais longe da verdade, e se tivesse que escolher apenas uma área do mandato cessante de que me orgulho, seguramente a formação estaria aí, nessa escolha. Como disse então, ainda não tinha gasto todos os cartuchos e a formação seria, e será sempre, a menina dos meus olhos. Quem trabalha comigo, conhece-me, sabe perfeitamente que eu preciso de pessoas que concretizem as minhas loucuras e, de facto, tenho tido essa sorte aqui no Conselho Regional de Lisboa de ter quem acompanhe as minhas ideias e me ajude a concretizá-las. Esta formação, que tem sido uma das pedras de toque da atividade do Conselho Regional de Lisboa, tem muito a ver com algo que eu já falei, até com membros da minha equipa atual e da que está na lista, porque cada vez mais a diferença entre partes da advocacia passa pela formação. Naturalmente que uma sociedade de advogados de média ou das grandes não precisa da formação da Ordem dos Advogados, em princípio. Agora, quem está em prática individual, quem está em pequenos escritórios, se não for a Ordem dos Advogados a dar formação e gratuita, não tem capacidade para pagar os valores que são pagos nas pós-graduações das universidades. Não tem. E é por isso que, desde sempre, uma das batalhas do Conselho Regional de Lisboa é tudo gratuito. Os advogados pagam cotas, têm o direito de ter um serviço associado. Pagam cotas elevadas, sim, pagam, mas, em relação ao Conselho Regional de Lisboa, eu posso afirmar com segurança, e penso que todos concordarão, que temos um repertório formativo agora em vídeo muito vasto, em muitas áreas. E vamos continuar a ter. Vamos continuar a ter. Não podemos pensar só em nós e na capacidade financeira que todos gostariam de ter, ou que alguns terão, mas não todos seguramente, mas a formação é sempre algo que nos permite avançar. Já lá vai o tempo em que tirávamos um curso e não precisávamos fazer mais nada. Agora já não serve. Não serve. Ainda para mais na nossa profissão, temos que estar sempre a aprender. E mais do que nunca temos que sair só do direito. Porque, como dizia, salvo erro, Dr. João Basílio, quem sabe só de direito, nem de direito sabe. Portanto, daí o Conselho Regional agora estar e ter-se dedicado, por exemplo, a falar de burnouts, de inteligências emocionais e de outras power skills, como se diz agora, que vão surgir aqui no currículo do Conselho, porque, de facto, é preciso ajudar as pessoas na gestão do tempo, nos honorários, é preciso avançar para além de... Naturalmente, vamos continuar com os processos penais, civis, tudo, mas, ao lado dessas matérias, temos que falar de outras coisas. Temos que ajudar os advogados e as advogadas a desenvolverem-se para além do direito. É impossível não ser assim. E por isso, a nossa
promessa, que penso que é mais do que uma promessa, é: vamos aprofundar, alargar a oferta formativa, mantendo sempre o seu caráter gratuito, exceptuando naturalmente alguma ou outra ação de maior duração e com maior especialização, que aí haverá um valor módico. Vamos privilegiar a partilha de experiências multidisciplinares, vamos tentar dar ferramentas aos advogados que permitam oferecer um melhor serviço ao cidadão. Esse trabalho foi e continuará a ser feito, aproveitando naturalmente as capacidades das novas tecnologias e reforçando a participação imprescindível das delegações. Há 3 anos também foi aqui falado que a defesa da advocacia se faz primeiro pela valorização do papel do advogado. É uma luta que vamos ter que continuar a travar para sermos vistos como agentes de mudança e para que seja reconhecido o nosso papel ao serviço dos cidadãos e das empresas. E temos que começar dentro da classe, como é óbvio. Temos de ser os primeiros a defender o nosso papel, assumindo, como eu já disse várias vezes e já vi por aí repetido, não há advogados de primeira, não há advogados de segunda, somos todos advogados, profissionais de confiança, sem distinções por regime de prática ou pelo tipo de processos, somos todos advogados. Sempre que há um advogado atacado, é toda a classe que está a ser atacada. Quando, como vimos ontem, alguém que até tem a cédula suspensa fala em terrorismo judiciário referindo-se aos advogados, é toda a classe que está a ser atacada. Não são só os advogados que se dedicam àqueles processos mais mediáticos, é toda a classe que está a ser colocada em causa. Mas, naturalmente, a valorização da profissão não depende só de nós, depende também da forma como o sistema de justiça nos vê. E nesse campo, há 3 anos, nós defendíamos a obrigatoriedade do patrocínio judiciário para todos os processos, o acesso mais efetivo ao sistema de acesso ao direito e aos tribunais e a justa atualização da tabela de honorários das advogadas e dos advogados inscritos no sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Mas ia mais longe, falávamos num combate feroz à procuradoria ilícita que minava e mina a credibilidade da advocacia, o patrocínio obrigatório, designadamente em matéria de família, proteção de menores e suspensão provisória, e falou-se na altura na criação de um cartão de beneficiário do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, como sendo uma forma de tentar controlar aqueles litigantes crónicos ou que abusam do sistema. E também se falava na nomeação de advogados às vítimas de violência doméstica desde o momento da apresentação da queixa. Mas estávamos também preocupados com algo que sentíamos que não existia, que era uma proximidade e apoio efetivo aos advogados. Queríamos ter um papel essencial junto dos colegas, através de soluções que fossem um suporte para o exercício da profissão, mas também para a sua vida concreta. Essa promessa era a criação e dinamização de produtos informativos e de conhecimento que constituíssem uma mais-valia e uma ferramenta essencial para o apoio à decisão e ao exercício da atividade, plataformas informáticas para uma melhor ligação entre o Conselho Regional e os advogados e a criação de um sistema de informação e comunicação para os advogados e advogadas inscritas no nosso Conselho. Parcerias e outras soluções que permitissem acrescentar valor à relação que o Conselho Regional de Lisboa tem com os colegas e beneficiar naturalmente todos os colegas e toda a classe. 3 anos depois, e passo em modéstia, penso que estamos e devemos estar satisfeitos pelos objetivos que fixámos, é que em face do que aconteceu escassos meses depois de termos recebido a confiança dos colegas de Lisboa e assumido o cargo a que agora me recandidato, o mundo virou-se, como todos sabemos, de pernas para o ar. A pandemia que atingiu o país e o mundo em março de 2020 tornou estes objetivos prioridades absolutas, como forma de apoio aos colegas durante a tormenta dos confinamentos e consequente paragem da atividade profissional. Como aqui também foi falado, o Conselho Regional teve um papel fundamental na pandemia, durante a pandemia, e é motivo de orgulho para todos os que pertencem a este Conselho, porque conseguimos adaptar a estrutura do Conselho à realidade que se vivia e garantimos uma espécie de âncora aos colegas durante a pandemia.
Nas diversas visitas que fiz ao longo do país, uma das coisas que me diziam foi, muita gente disse, que durante a pandemia eu era uma espécie de orador frequente nas casas e nos escritórios de toda a gente, porque era o emplastro de serviço a anunciar a formação do Conselho Regional de Lisboa. E isso enche-nos e tem que nos encher de orgulho, porque de facto havia uma pandemia e o Conselho Regional conseguiu adaptar a sua estrutura em, penso que foi 1 semana, 2 semanas, para começar a fazer formação online. Foi uma mudança radical. Nós estávamos estruturados, e todos sabem, para grandes formações em grandes anfiteatros, com 900, 1000 pessoas, e de repente ficámos a olhar uns para os outros e dizer, e agora? Não podemos estar juntos, o que é que vamos fazer? E isso foi algo que eu tenho orgulho em dizer, que o Conselho Regional de Lisboa conseguiu reagir muito rapidamente e passámos a dar formação através da caixinha, através do computador, para 4, 5 mil pessoas. É uma mudança radical que foi feita com um grande empenho de todos, sacrifício pessoal de todos, em particular dos colaboradores deste Conselho Regional de Lisboa, que foram incansáveis na mudança que tivemos que fazer e a quem endereço um agradecimento público aqui nesta sessão, porque de facto não basta ser um pouco louco, como dizem, mas é preciso alguém que nos ajude a concretizar a loucura. E aqui a loucura foi dizer, eu ligar para colegas e ligar para os serviços e dizer, temos que fazer alguma coisa, não podemos ficar aqui fechados em casa a olhar para as paredes, eu já estou a ficar doido, mais do que já sou. Portanto, e houve quem fosse atrás de mim e acreditasse e me ajudasse a concretizar a ideia que, de facto, hoje nos enche a todos de orgulho, que é, fomos um Conselho Regional que, durante a pandemia, reagiu rapidamente e começou a fazer formação online. E continuamos a fazê-la, agora noutros moldes, naturalmente, e adaptando ao que temos atualmente. Essa adaptação, como é óbvio, a transformação do presencial para o virtual, que a Joana também falou no estágio, também aconteceu em pouco tempo, em muito pouco tempo, comparando com o que tivemos que fazer rapidamente. Não foi o ideal, mas foi o que foi possível na altura. Como diz um ditado chinês, a crise não é apenas risco, mas oportunidades. E eu diria que o Conselho Regional de Lisboa conseguiu agarrá-la com unhas e dentes. De facto, não deveremos, modéstia em excesso também não é boa, e acho que aqui o Conselho Regional de Lisboa tem que estar orgulhoso do que fez, na área formativa, pela resposta direta e rápida que deu. Nós fizemos mais de 240 ações gratuitas, juntámos mais de 141 mil inscritos, e até fiquei assustado quando vi este número, tivemos mais de 500 mil de visualizações no nosso canal de YouTube na área da formação. Portanto, e agora, outra coisa que também me encheu de orgulho no outro dia, que ouvi alguns colegas a dizerem-me o seguinte, que, e era de uma sociedade até, que ao fim de semana, em vez de ver séries da Netflix, pelo menos tirar ali umas 2 horas para ir ver o que é que nós fizemos e o que temos em matéria formativa e vai ver a nossa formação. E isso é muito importante. Porquê? Porque conseguimos democratizar a formação e ela pode ser acedida a qualquer hora do dia, em qualquer local, desde que se tenha naturalmente um daqueles novos meios tecnológicos que hoje em dia, diria, quase toda a gente tem. Tivemos também 178 e-publicações, 74 newsletters gerais e 14 newsletters temáticas e estamos a preparar-nos agora para, depois do verão, era um projeto que já tínhamos há um ano, mas agora finalmente vai avançar, vamos, espero eu, conseguir também fazer um upgrade na newsletter que espero seja anunciado em breve. Tivemos também iniciativas, mails para receber as vossas queixas em relação a algumas situações que iam acontecendo. Tivemos ações efetivas de combate à procuradoria ilícita que resultaram em mais de 700 denúncias e em mais de 500 processos instaurados. Ou seja, nós tivemos e conseguimos colocar a procuradoria ilícita nos mídia. E temos aqui o Dr. Paulo Brandão, que é o plurista da procuradoria ilícita. Falou-se de procuradoria ilícita nos jornais, na televisão, ainda há bem pouco tempo, a propósito de um canal de YouTube, também se falou disso e continuar-se-á a falar, espero eu. Temos criado parcerias e pontos com serviços públicos, como a recente colaboração com o Instituto dos Registros e Notariado. Isto foi uma luta, isto que vocês viram há 2, 3 semanas, foi uma luta desde o início do mandato. Desde o início do mandato que eu andava a falar com a senhora Presidente do IRN, olhe, eu queria ter um mail para os advogados poderem reclamar e dizer coisas que não correm bem nas conservatórias. Portanto,
ainda chegou antes do fim do mandato. Fico muito satisfeito e o Conselho Regional está muito satisfeito com essa situação, porque, de facto, nós temos, neste momento, um canal direto para o IRN, em que recebemos as queixas, reclamações e sugestões em relação às conservatórias e outros serviços associados ao IRN, reencaminhamos para o IRN com o intuito de fazer o quê? Dar resposta aos colegas e criar uma base de dados com aquelas perguntas frequentes que são feitas e que, naturalmente, entopem os serviços, impedem os serviços de nos dar resposta, porque, de facto, se é muita pergunta, eles não conseguem responder a tempo, e se tivermos umas FAQs, como se diz agora, seguramente eles também vão ter o trabalho facilitado. A lógica em relação aos serviços públicos acaba por ser dizer-lhes: nós estamos aqui para vos ajudar e, ao mesmo tempo, ajudar os advogados. A Ordem dos Advogados tem que perceber que não tem que estar em oposição com os serviços públicos. Nós temos que tentar perceber como é que convencemos os serviços públicos a ajudar-nos. E nada como dizeres: olhem, nós queremos aqui um canal direto convosco, recebemos as queixas e reclamações dos advogados, fazemos uma triagem, porque sabemos que há muita gente que faz perguntas que nem sequer é advogado e entopa os serviços, e assim nós fazemos uma triagem e garantimos o tal atendimento direto, preferencial, do que é dito pelos advogados. Essa é a nossa ideia. Tivemos uma campanha que era dignificar a advocacia, para tentarmos sensibilizar a opinião pública para o papel essencial do advogado. Foi fraca, porque, tenho que admitir, por causa da pandemia. Porque a ideia que havia no princípio do triênio, e todos sabemos aqui, os que lembram-se, o que era falado era fazer uma grande campanha publicitária. Mas como é que se faz uma grande campanha publicitária se as pessoas não estão na rua? Se as pessoas não se movimentam? É impossível, não conseguimos. E daí nós queremos também continuar, porque achamos, temos a certeza que temos ideias, que queremos concretizar, e se tudo correr bem, não haverá mais nenhuma pandemia, esperemos, e permitir-nos-á fazer uma campanha que nos leve à sociedade civil. Nós temos que ir à sociedade civil, nós temos que explicar o nosso papel. É fundamental. Temos que explicar também e tentar obter esclarecimentos em relação a um tema que não podemos fugir, que é a proteção social dos advogados e o papel da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. Não nos podemos esconder, nunca nos escondemos, tomámos diversas posições públicas enquanto Conselho Regional de Lisboa, manifestando as nossas opiniões em relação quer à questão das isenções que deveriam ser concedidas, quer em relação ao que deveria ser o futuro da Caixa. O próximo triênio será importante, já sabemos que o PS e o Governo, em princípio, só quererão resolver a questão daqui a 3 anos, mas é fundamental que o que está no referendo seja concretizado. Estes são apenas alguns exemplos do que foi concretizado por uma equipa empenhada e disponível, sem a qual o meu papel mais visível publicamente, mas, de facto, sem eles nada teria sido possível. Como dizia John Donne, no man is an island, porque, de facto, este foi o caso do Conselho Regional de Lisboa. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue, por muitas ideias que tenha, se não tiver uma equipa por trás que o apoie. Mas, hoje, também é o momento de falar de futuro, mas temos que honrar o passado e agradecer a despedida a alguns dos meus companheiros de mandato, alguns há mais de 11 anos. Como é público, o nosso Estatuto impõe limitações ao número de mandatos consecutivos, e é por essa razão que a Ana Gradiz, a Ana Miragaia, a Carla Rodrigues Dias, a Eduarda, o João Duarte Dias, a Madalena Zenha, o Paulo Encarnação, o Rui Tavares, que até me agradece, e o Vasco Paz Brandão, não renovaram os seus votos para o mandato seguinte. Não houve qualquer divisão no Conselho Regional de Lisboa, foi o Estatuto. E foi o Estatuto que determinou esta renovação. E entre altos e baixos, dias bons e outros cheios de obstáculos, soubemos sempre preservar o mais importante, sermos uma equipa verdadeira e que criou ao longo do tempo verdadeiros laços de amizade. Uma equipa a quem mais uma vez agradeço pelo apoio e pelo vosso trabalho ao serviço da advocacia. E é ao serviço da advocacia que apresentei a minha recandidatura à presidência do Conselho Regional de Lisboa.
Eu não me canso de referir algo que me é perguntado, acho que já vos disse, alguns de vós já terão ouvido a história, que é, houve uma vez que o meu filho me perguntou porque é que eu queria ser Presidente do Conselho Regional de Lisboa, porque é que eu queria fazer parte da Ordem dos Advogados. Porque a lógica dele era uma lógica que era completamente compreensível, que era, explica-me uma coisa, não ganhas dinheiro, és insultado nas redes, chamam-te tudo e mais alguma coisa, ficas irritado quando vês algumas das coisas, não dormes, eu vejo-te a andar de um lado para o outro na casa às 4, 5 da manhã. Epá, o que é que isso te dá? Ficas mais velho, estás a ficar sem cabelo, estás a ficar com cabelos brancos. Epá, os miúdos são uma coisa de uma clareza tremenda. E eu disse-lhe, sabes que este triênio, para o bem e para o mal, aliás, eu também sou supersticioso, porque claramente tenho uma gravata que se está a desfazer e ainda por cima de uma cor que eu não gosto. Tenho um fato que era para ter usado na altura da minha tomada de posse, mas que infelizmente não pude usar. E pronto, é assim, as coisas são o que são, não pude usar este fato. Fiz questão de usar hoje precisamente por isso, porque também coincidiu com o desaparecimento da minha mãe há 2 anos, ontem, e eu achei que tinha que trazer este fato até porque acho que sim. Mas eu disse ao meu filho, voltando à resposta, para explicar a razão que foi, sabes, quando os nossos pais morrem, nós somos obrigados a crescer, ainda mais do que crescemos algum dia. E a morte de um pai, a morte de uma mãe, faz-nos dizer somos os próximos. É quase isso que dizemos. E isso é um pouco assustador, mas também, por outro lado, é aliciante, porque faz-nos perceber o que é que estamos aqui a fazer e pensar no que é que estamos aqui a fazer. E o que eu lhe disse foi, olha, eu cheguei a esta idade e achei que não vou desistir agora. Eu tenho uma ideia e enquanto eu achar que a classe me quer e enquanto eu achar que posso trazer alguma coisa à classe, eu vou continuar. Eu vou continuar. E foi isso que eu lhe expliquei e ele disse-me, tu és doido, não vais ganhar dinheiro nenhum, mas pronto, tu é que sabes o que fazes com a tua vida. É uma clareza fantástica. Mas, de facto, quando em junho eu disse que me recandidatava, não foi uma decisão fácil, pelo contrário, sentia-me, e disse-o, dividido entre as expectativas criadas sobre o meu trabalho e do Conselho Regional de Lisboa, que levavam muitos a dizer que eu era um potencial candidato ao cargo de bastonário, e, de facto, eu tinha a consciência também que, como disse há pouco, e dei um exemplo, havia muita coisa para fazer e há muita coisa para fazer, e nós sabemos o que queremos fazer. E é isso que eu queria acabar. Eu não gosto de deixar projetos inacabados. E tenho, e temos, muitas expectativas em relação ao que podemos fazer. E apesar de tudo o que conseguimos neste mandato, a pandemia, obviamente, atrasou-nos. Atrasou-nos as plataformas informáticas porque não tínhamos os trabalhadores do Conselho aqui, atrasou-nos os procedimentos, atrasou-nos muitas coisas e, felizmente agora, com o levantamento das restrições, estamos a trabalhar nas plataformas e esperemos que alguma delas ainda apareça até ao final deste triênio. Não acredito em insubstituíveis, mas acredito em planos e em concretizá-los. Apesar do muito trabalho realizado e dos objetivos alcançados, a visão e a missão que anseio para o Conselho Regional não está completa, de todo. E por isso, a nossa candidatura assenta em quatro valores principais, que já devem ter tido a oportunidade de ver no flyer, folder, o que lhe quiserem chamar. É uma candidatura pela positiva. É a favor de todos os advogados e contra ninguém. É uma candidatura independente e autónoma de qualquer outra candidatura, seja nacional, seja regional. Obviamente, não recusamos apoios, pelo contrário, quem nos quiser apoiar será bem-vindo, como sabem, os que aqui estão, já os disse várias vezes, mas não iremos apoiar ninguém, naturalmente não trataremos mal ninguém. Será, como também foi dito aqui pelo Dr. José António Barreiros, uma candidatura regional na forma, mas de abrangência nacional no seu programa, porque é mesmo assim. Quando me dizem, mas o regional tem competências, tem competências específicas. O Conselho Geral tem competências, também tem competências específicas. Agora, quem está num órgão da ordem não pode deixar de se preocupar com a classe no seu todo. Se isso é ser nacional, se é ser regional, pouco me importa. O que eu acho que todos nós que compomos a lista queremos é fazer o bem.
melhorar a classe, defender e dignificá-la, valorizando-a. É isso que nós queremos. É uma candidatura que representa todos os advogados, prática individual, prática societária, advogados de empresa, como basta olhar para a equipa que daqui a pouco vai ser apresentada, apesar de todos já os conhecerem, de facto. E nós temos uma série de propostas que visam a melhoria do exercício da profissão e tocamos em vários temas que têm vindo a ser defendidos pelo Conselho Regional, que é uma aproximação da advocacia à sociedade civil e procurar contribuir para uma justiça mais acessível ao cidadão e que assenta em 4 pilares. Dignificar a profissão, melhorar as condições de exercício da advocacia, aproximar a advocacia da sociedade civil, contribuir para uma justiça mais acessível. Há várias propostas que temos, há várias ideias que temos, mas a melhoria da reputação da classe, como temos vindo a fazer até aqui, porque temos que mostrar que o advogado faz a diferença, de facto, na vida das pessoas. Mas isso implica que nós trabalhemos e sensibilizemos as pessoas nesse sentido. Deveria, como eu já defendi até no Dia do Advogado, haver, tal como um médico de família, devíamos ter um advogado de família que nos acompanha ao longo da vida. Porquê? Porque era isso que havia de antes. As pessoas tinham um advogado toda a vida, confiavam nele, confiavam a sua vida. Ainda temos colegas que conseguem estabelecer esse tipo de relação com os seus clientes. Temos que recuperar isso, temos que dignificar a classe, temos que lutar para que a classe consiga recuperar o respeito, mas isso implica que todos cheguemos à sociedade. Não é só um, não é só o Massano, não é só qualquer um dos que está aqui nesta sala. Nós temos que, isto parece quase a Bíblia, mas eu sou agnóstico, portanto, nós temos que multiplicar a nossa palavra e a nossa defesa da advocacia. Não há alternativa. Não há. Eu diria que temos que, algo que também tem sido dito por nós, que é uma profissão de serviço público. Não pode ser o caixote de lixo do refúgio de outras profissões jurídicas. Não pode. Quem não serve para a magistratura não pode servir para a advocacia, por exemplo. Não pode. Não pode. Quem não é digno para ser magistrado também não pode ser digno para ser advogado. Isso tem que mudar. A possibilidade de alguém vir para a advocacia, como conhecemos alguns casos, depois de ter sido expulso da magistratura, não pode acontecer. Quem diz da magistratura diz qualquer outra das profissões jurídicas. Não podemos ser o resíduo das profissões jurídicas. Temos que combater a procuradoria ilícita. Continuando a denunciar e combater os casos que contribuem para descredibilizar a nossa imagem. Temos que sensibilizar as autoridades e a opinião pública. Temos que explicar à opinião pública o que é a procuradoria ilícita. Porque se vocês forem perguntar a alguém na rua e falarem em procuradoria ilícita, ninguém vos vai saber dizer. Ninguém. E isso é um problema. Como é que algo que é crime não é sabido pelas pessoas? Como é que as pessoas vão comportar com uma norma que não conhecem? Como é que vão adequar um comportamento? Há muita gente que diz aqui nos nossos processos, e o Paulo está ali que não me deixa mentir, que nem sequer sabe que aquilo é crime. Não sabem. Não sabem. E isso é um problema de comunicação da Ordem dos Advogados, em primeiro lugar, e dos advogados, porque a Ordem dos Advogados são todos os advogados. E isso é importante que se fale e que se continue a falar e que se chegue aos meios de comunicação social e se fale disto. Depois, naturalmente, já falámos sobre isso, a remuneração justa para quem está no sistema de acesso ao direito. Temos que promover, e aqui parece-me muito importante que a classe perceba que tem que fazer algo sobre isto, que é uma proteção social com o futuro. Temos que pegar nos resultados do referendo e pensar o que é que aquilo significa. Tem que se pensar, não se pode atirar para debaixo do tapete e fazer de conta que não aconteceu. Houve um referendo, houve uma decisão e temos que procurar perceber o que é que foi decidido naquela altura. E, naturalmente, temos que colaborar quer com o Parlamento, quer com o Governo, no sentido de se encontrar uma proteção social justa e adequada à totalidade e aos desafios do futuro de todas as advogadas e de todos os advogados. Como sempre, volto a repetir, é fundamental mais e melhor formação, promovendo um catálogo de formação indispensável ao longo da vida e da profissão que capacite para o mercado de trabalho do presente e do futuro. Depois, temos que combater algo que eu também referi, que era a imagem do advogado mercenário,
dialogando com a sociedade civil de forma a que ela perceba para que é que servimos. Temos que apoiar, e isto aqui é importante, temos que pegar na ideia do canal que foi criado com o Instituto dos Registros e Notariado e alargar aos outros serviços públicos, SEVs, autoridades tributárias, etc., conservatórias, o que quisermos. Porquê? Porque é fundamental criar um gabinete de apoio, chamemos o que quisermos, no Conselho Regional de Lisboa, por exemplo, que receba tudo o que é reclamações, sugestões, em que haja claramente violação dos direitos dos advogados e do próprio cidadão, para que o próprio Conselho Regional consiga centralizar essas reclamações e apresentá-las às autoridades, ou seja, alargar o que neste momento se faz com o IRN aos outros serviços públicos, dizendo que há situações que não são aceitáveis para a advocacia. Temos que melhorar a comunicação e a relação entre os advogados e os serviços públicos e a opinião pública. Temos que contribuir para que a justiça seja melhor percebida. A justiça comunica muito mal. Acho que todos já percebemos isto. Temos que contribuir para que essa comunicação seja melhor. Temos que aproximar o cidadão da justiça pela via económica, promovendo junto às autoridades a necessidade de melhoria do sistema de apoio judiciário, desincentivando fraudes e abusos e criando mais celeridade para quem dele efetivamente precisa. Temos que defender a urgência de construir um sistema de custas justo e que não afaste o cidadão da justiça. Para concretizar este programa, não estou, nem poderia jamais estar sozinho. Tenho uma excelente equipa, cheia de profissionais de mão cheia que acreditaram no trabalho já realizado e que têm a vontade de juntar a sua força a este projeto. Esta é a hora, publicamente, de dar as boas-vindas aos meus novos companheiros de aventura e de os chamar a este palco, onde iniciamos a nossa caminhada. Portanto, começaria agora a chamar os membros da nova equipa, começando por ordem alfabética, pela doutora Ana Cristina Ribeiro Tarita, o doutor André Matias Almeida, a doutora Catarina Fernandes, a doutora Cláudia de Oliveira, a doutora Cristina Eloy, a doutora Dora Silva, a doutora Filipa Gonçalves, o doutor Francisco Pessoa Leitão, a doutora Helena Domingues, o doutor Ivo Almeida, o doutor Jorge Humberto Bonifácio, o doutor Manuel Alexandre Henriques, o doutor Manuel Ferrador, o doutor Nuno Ricardo Guilherme, a doutora Odília Paulo, o doutor Paulo Brandão, agora o doutor Pedro Barosa não está, ele teve que sair para... não. Que falha. Peço desculpa, doutora Mariana. Doutora Mariana Marques dos Santos. O doutor Pedro Barosa não está.
deve estar lá fora, não é? Foi atender um telefone. Foi atender o telefone, ele já entra. O Dr. Pedro Rocha. E falta também aí o Dr. Tiago, mas ele depois, se chegar, entrará. Mas, de qualquer forma, os que aqui estão, muito obrigado por terem aceito o meu convite e pelo entusiasmo que tiveram ao juntar-se a esta equipa. Já perceberam porque é que eu os convidei, de facto. Era preciso melhorar a imagem do Conselho, porque o Presidente já não vai lá. Eu diria que este grupo se destaca por duas características. Por um lado, a renovação, ou seja, sangue novo, vontade, capacidades e competências refrescadas num conjunto de pessoas novas. Por outro, experiência, uma vez continuará a contar com o contributo e, sobretudo, a experiência de quem já conhece a casa e os desafios em causa, como é o caso da Dora, do Francisco, do Jorge, do Manuel, da Mariana, do Nuno, da Odília, do Paulo Brandão e do Tiago, que não está aqui hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. De facto, estou aqui porque acredito, com esta equipa, podemos fazer a diferença, podemos fazer melhor. E temos uma missão, um programa e um calendário para concretizar, e não andamos aqui, perdoem-me a expressão, pelo penacho para dizer que somos membros do Conselho Regional de Lisboa. Acho que ninguém quer um penacho desses, pelo menos acho que não é por aí. Queremos fazer alguma coisa pela advocacia. Isso é o nosso mote. Temos um projeto que temos vindo a desenvolver nos últimos 3 anos, mas que queremos continuar e melhorar. Queremos continuar a lutar pela dignificação e valorização da classe. Contamos convosco e esperamos que contem connosco. Somos todos advogados e, de facto, juntos podemos mais. Muito obrigado. Agora, há uma coisa que eu não posso deixar de dizer e queria terminar aqui com uma nota de transparência, e já o referi, até já o escrevi. Houve avisos para que não me deveria recandidatar, que não teria grandes hipóteses de ganhar, porque surgiriam listas fortes contra nós. Os recados chegaram de várias formas e por várias pessoas. Pensei que se deveria ter tido alguma resposta pública, não o quis fazer, mas há uma coisa que eu acho que importa, é que não há eleições na ordem que impliquem a perda da dignidade. Não há. Não há nada, e a dignidade para mim é um valor fundamental que eu quererei manter na nossa caminhada. E por isso, acredito, e volto a referir, acredito que podemos fazer a diferença, é por isso que aqui estamos. E só por isso que aqui estamos. É porque achamos que conseguimos fazer algo pela advocacia verdadeiramente. Acreditamos que fizemos muito até aqui, acreditamos que podemos fazer muito mais com a vontade das pessoas que aqui estão ao meu lado. Porque, de facto, é uma missão que nos move, é a vontade de mudar as coisas, é a vontade de contribuir para a melhoria da imagem da advocacia, e agora sim, esperamos contar com todos, vós, com os vossos incentivos, com as vossas reclamações, sugestões. Somos todos advogados, juntos podemos mais. Muito obrigado. Chamo as mandatárias e o senhor mandatário para se juntarem aqui a nós também. E esperamos contar convosco na nossa campanha. Pedimos as vossas sugestões, as vossas reclamações, as vossas instruções, o que entenderem, porque de facto nós queremos melhorar e só melhoramos se vos ouvirmos, se contarmos com os vossos conselhos, sugestões, tudo o que entenderem, porque de facto nós queremos estar próximos, nós queremos perceber os problemas da classe, e é isso que temos feito nos últimos 3 anos, e é isso que nós esperamos continuar a fazer durante os próximos, se confiarem em nós. Muito obrigado. Muito obrigado.